Os mano, pode crer? Certo. Nossa, mas que frio da p***, mano. Tá entrando vento por todos os cantos desse barraco, é só fenda, mano. É, filho, cê sabe que no inverno aqui a gente come o pão que o diabo amassou com o rabo. Ai, mano, fica quieto aí, só assistir a televisão, mano. Mano, quando você assiste TV, mano, meus olhos não conseguem nem piscar de tanto frio, mó tremenda, minhas pálpebras. Ai, mano, fica a boca, mano. Deixa eu ver o Jatobá aí na novela. Ai, mano, hoje é o capítulo que ele vai subir aqueles andaime lá e andar no parapeito do prédio, mano. Ai, nego, tá frio mesmo, eu tô com as varizes tudo doendo. Ai, mano, tá aguentando, mano, já tô batendo os dentes, os únicos 5 que eu tenho, mano, ó, nós vai morrer congelado no pé. Ai, mano, não vou poder mesmo ver a novela, mano. Ai, pai, não acredito que você vai ficar aí vendo essa novela, mano, tá mó frio, você não tá sentindo, mano, nós não tem coberta, não tem agasalho, eu tô até sem camiseta, mano, minhas camisetas virou tudo pano de chão. É verdade, nego, que o pior tá falando é verdade. A gente tem que dar um jeito de se agasalhar nesse frio, senão a gente vai morrer. Verdade, pai, olha só, já não tô sentindo meu corpo da cintura pra baixo, mano. O que a gente faz pra esquentar, mano? Ai, mano, já deu pra ver que vocês não vão me deixar ver a novela mesmo, né? Então eu vou pegar essa grana aqui e vou lá tomar uma pinga no boteco pra esquentar os cornos, mano. Ai, pai, em vez de você ficar gastando dinheiro com essas pingas dos infernos, mano, você não junta tudo aí numa bolada, mano, pra comprar aquelas mantas Paraíba pra nós, mano. Eu quero me esquentar, mano, eu quero me esquentar, pelo amor de Deus. Ai, mano, você não falou logo que você queria se esquentar, mano? Aqui, ó. Que é isso, A pai? borracha da máquina de lavar que eu vou esquentar teu lombo, mano. Você vai dormir com a bunda quentinha, mano. Ai, ai! Nossa, mano, já tá até suando, ó.